Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão errantes, de um mar até outro mar, e do norte até ao oriente. Correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, mas não a acharão. Naquele dia, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Os que juram pela culpa de Samaria, dizendo: vive o teu Deus, Odã, e vive o caminho de Berseba. Esses mesmos cairão e não se levantarão jamais. Queridos, nós temos que ter muito cuidado com textos isolados da palavra. Eu não me canso de dizer isso. A Bíblia não foi escrita com divisão de capítulos e versículos. Isso foi feito pelo homem para facilitar a nossa pesquisa. Mas isso, ao invés de ajudar, eu creio, claro, tem o seu valor, nos ajuda a encontrar os textos, mas eu creio que atrapalha mais do que ajuda. Porque exatamente por causa de isolarmos versículos e capítulos, muitas das vezes nós não entendemos o que o texto quer dizer. Eu sempre achei que esse texto de Amós 8:11 estava falando acerca da igreja no tempo do fim, em que vai receber fome e sede pela palavra, que Deus vai derramar uma fome, uma sede tremenda, que nós buscaremos a Deus e que receberemos essa palavra. Enfim, não. Eu acabei de ler aqui com os irmãos dentro do contexto, e o contexto não é de uma conotação positiva, é de uma conotação negativa. Vamos ler de novo? Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E dentro do contexto, olha só, vou enviar fome da palavra e sede da palavra, né? Fome de pão, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Então ele está fazendo uma comparação de fome de pão e sede de água com a palavra do Senhor. Sendo que dentro do mesmo contexto está escrito: irão esses que receberão fome e sede da palavra, estes irão errantes, de um mar até outro mar, de um povo até outro povo. Está falando acerca de povos. Mar significa povos. E do norte até o oriente. Correrão por toda parte, buscando o quê, queridos? Buscando exatamente essa palavra. Fome de pão, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras. Exatamente essa palavra que essas pessoas errantes vão buscar e não encontrarão. Aí Deus continua aqui. Naquele dia, nós sabemos que esse dia é o grande dia do Senhor, o grande e terrível dia do Senhor, o dia da vingança dele contra os seus adversários, um dia de glória para a igreja, mas de juízo para os ímpios. Então, naquele dia, as virgens, olha só, irmãos, as virgens e formosas e os jovens desmaiarão de sede. Olha só, queridos, fome e sede. O contexto aqui é fome de pão e sede de água. Então essas virgens, que como está no contexto negativo, são as virgens loucas. Nós vamos conectar aqui com Mateus 25. E os jovens desmaiarão de sede, ou seja, não se saciarão com essa água. Porque essa água é de conotação negativa. Não que a água, que simboliza a palavra de Deus, seja negativa, mas é num contexto em que não haverá mais condições deles encontrarem a palavra. Então esses mesmos cairão e não se levantarão jamais. Vamos conectar com a parábola das 10 virgens. Foi exatamente essa parábola que Deus conectou meu coração, que o Espírito Santo conectou meu coração. Olha só como é bem semelhante, como tem tudo a ver com esse texto de Amós 8. Mas à meia-noite, Mateus 25, 6-12. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens, as 10 virgens, se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam.
Olha só o contexto. Olha só como se conecta com Amós 8. Mas as prudentes responderam: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, olha aí, conectando com Amós 8, irão errantes por toda parte, de um mar a outro, de norte até oriente, correndo, buscando essa palavra, esse azeite, mas não encontrarão. E aí chegará o dia do Senhor, e essas virgens formosas desmaiarão de sede, por falta desse azeite que estamos conectando aqui com Mateus 25. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, o dia do Senhor, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que não vos conheço. Perceberam a conexão, queridos? Então, o que nós temos que compreender? Que hoje, queridos, é o dia de buscarmos ao Senhor enquanto Ele se pode achar. Hoje é o dia de invocá-lo enquanto Ele está perto, queridos. Deus não compartilha da sua glória com aqueles que procrastinam. Então é tempo de buscar o Senhor. É tempo. Porque se nós não aproveitarmos as oportunidades que temos hoje, vai chegar um tempo em que nós vamos procurar a palavra e vamos sim, de fato, receber essa vontade, receberemos uma fome, uma sede pela palavra, só que como as 5 virgens loucas, iremos de um lado até o outro procurando e nós não vamos encontrar essa palavra. Então esse é o tempo de buscar o Senhor. Nós estamos tendo uma oportunidade ímpar, queridos, diante da tecnologia que está estreitando muitos irmãos. A palavra de Deus está sendo disponibilizada pela internet. Bíblia em áudio, Bíblia no celular, Bíblia eletrônica, que nós podemos consultar um texto e encontrar, Bíblias com dicionários hebraico, grego. É tempo, queridos, porque aos poucos a palavra de Deus está sendo censurada. E se nós não aproveitarmos esse tempo de paz, nós não vamos vencer. Esse é o tempo. As virgens prudentes só conseguiram vencer porque elas tinham azeite de reserva. As virgens loucas não tinham azeite de reserva, ou seja, no tempo de paz, elas não encheram uma vasilha de reserva, um recipiente de reserva. Então, as virgens loucas, elas tinham azeite, mas esse azeite não foi suficiente, e ela foi se apagando. E quando ela despertou, ela não tinha azeite de reserva. Já as prudentes tinham azeite de reserva. Então o que vai fazer com que nós vençamos nesse tempo do fim é a quantidade de azeite de reserva. E ela está totalmente conectada com a palavra de Deus, queridos. O azeite é símbolo do poder de Deus, da unção do Espírito, mas o Espírito ele nos guia a toda a verdade. Não há unção de Deus, poder de Deus, não há como nós sermos cheios do Espírito a parte da palavra. Nós precisamos compreender isso, queridos. É a palavra de Deus em alta em nós que nos dá a capacidade de discernirmos o bem e o mal. Agora vamos conectar ainda mais esses dois textos com Efésios, capítulo 5, versos 14 a 21. Olha só como está tudo conectado. Por isso diz: desperta tu que dormes. Olha aí, as virgens foram despertadas. Levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Ninguém é iluminado, a não ser pela palavra. A palavra de Deus revelada traz iluminação ao nosso coração. É a palavra que ilumina o nosso caminho, lâmpada para os meus pés. É a tua palavra, luz para o nosso caminho. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Se nós somos sábios, vamos remir o tempo. Vamos aproveitar o tempo que estamos tendo, queridos. Porquanto os dias são maus. Por isso não sejais loucos. Olha aí, virgens loucas, insensatas.
Não sejam como as 5 virgens loucas, mas compreendei qual seja a vontade do Senhor. Que possamos compreender a vontade do Senhor, queridos, para esse tempo que estamos vivendo. E não vos embriagueis com o vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, que nos guia a toda a verdade. Falando entre vós, olha só a necessidade de união, de unidade, de comunhão, de juntamento, queridos. Falando entre vós, olha aí a comunhão, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a unidade do Espírito, Pai e Filho. Esse é o Espírito Santo, né? Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Sujeitando, considerando os outros superiores a si mesmos. Andando em humildade, em união, em amor, queridos. Sujeitando uns aos outros no temor do Senhor. Entender qual é a vontade do Senhor que estamos vivendo nesse tempo. Sendo sábios, aprendendo a remir o tempo. Enchendo do Espírito e entre vós, na unidade, no ajuntamento, na comunhão dos santos. Falando entre vós, salmos, hinos, cânticos espirituais. Então, queridos, esse é o tempo de nos prepararmos, porque os dias estão maus. Daniel 11:32 está escrito que aqueles que conhecerem o Senhor teu Deus resistirão com firmeza no tempo do fim. Aquele texto de Daniel 11:32 é um texto da grande tribulação. Quem conhecer o Senhor resistirá ao anticristo, todos os seus súditos, com firmeza. Seja sendo protegidos por Deus fora do sistema, deste mundo financeiro, né? Porque nós não vamos aceitar a marca, então nós vamos ter que fugir do sistema para um lugar que Deus preparou para nós, conforme está escrito em Apocalipse 12. Ali Ele vai nos sustentar, assim como Ele sustentou o povo no deserto. Mas diferente do povo do deserto, seremos como Josué e Caleb, as 2 testemunhas, figura das 2 testemunhas, que adentrarão a terra prometida, que é o milênio. E se tivermos que dar a nossa própria vida, se nós não formos escolhidos por Deus para fugirmos, nós teremos que dar a nossa própria vida. E devemos estar dispostos a sofrer, a padecer, a ir para cativeiro, sofrer, morrer. Mas só isso é resistir com firmeza. Isto é vencer. Porque nós vamos vencer Satanás, que usará o anticristo, conforme está escrito em Apocalipse 12:11, também no contexto de grande tribulação. Vamos vencer pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho, e mesmo em face da morte, não amar a própria vida. Então, tantos que estiverem vivos para não verem a morte, quantos que morrerão por amor a Cristo na grande tribulação, todos esses vencerão. Porque Deus, conforme está escrito em Salmo, Ele se alegra com a morte dos seus santos. Então, queridos, esse texto de que Deus vai enviar fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor, de Amós 8:11, dentro do contexto, é numa conotação negativa. Então, que possamos aproveitar hoje o tempo, buscarmos ao Senhor enquanto se pode achar, nos enchermos na palavra, queridos, andar em amor uns para com os outros, não deixar de congregar, queridos, como era o costume de alguns, conforme está escrito em Hebreus capítulo 12, não deixar de congregar, Hebreus 10, né? Não deixar de congregar, queridos. Ah, mas lá é um contexto da transição das alianças. Ali eram alguns cristãos, hebreus, que nasceram de novo, mas que estavam voltando para as práticas da lei, dos ritos cerimoniais. Sim, o contexto era aquele. Mas dentro desse mesmo contexto, está dizendo assim, não deixem de congregar como alguns, ainda mais quando veem que se aproxima o dia. Opa, quem é que está próximo do dia de Jesus? Eles ou nós? Ah, então se aplica para nós também. Então, ainda mais quando se aproxima o dia, então está falando também, falou para aquele povo da época que estava escrito em Hebreus, mas também para nós, porque nós somos com certeza não, eu não posso dizer isso, mas é praticamente certa que nós somos parte da geração que vai ver a volta de Jesus. Então aquele texto se aplica mais do que nunca para nós.
Então, queridos, não é tempo de abandonar a nossa congregação. É tempo de perseverarmos unidos. Amém, queridos? E não só se limitar aos ajuntamentos gerais dos santos, mas também congregar com irmãos nas nossas casas, até mesmo pela internet, queridos. Então é tempo de estarmos juntos, unidos, a igreja unida que vai vencer. Amém, queridos? Então nós precisamos estar cheios da palavra, cheios da comunhão, cheios do Espírito, orando em todo o tempo, queridos. Se quisermos estar com azeite de reserva para vencermos no tempo do fim. Que possamos buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Sermos sábios, aprendendo a remir o tempo.